Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir posteriormente. Mais uma live aqui no Descomplica Direito e vocês podem ver que o cenário hoje é um pouco diferente, mas contratempos acontecem porém o conteúdo é de primeira. Com certeza, com essa fera participando aqui, o conteúdo é de primeira. Então, estamos hoje com a participação do Dr. Ezequiel Vettoretti, que é um tribuno de longa data aí, atuante de maneira muito ativa no Tribunal do Júri, que ainda tem toda uma história, toda uma simbologia, principalmente para o direito penal, o processo penal brasileiro. Então, doutor, antes de mais nada, eu quero agradecer a doutora Carla Spencer, que fez o primeiro contato com o doutor Ezequiel. Então, hoje não pôde participar porque tem audiência, mas fica aí meu agradecimento, meu abraço por essa intermediação. E, doutor, é uma grata satisfação tê-lo conosco hoje. Doutor Carlos, muito obrigado pelo convite. Tá? Agradeço aqui o convite, também a sua colega. É uma satisfação conversar um pouquinho sobre direito penal, sobre o Tribunal do Júri, especialmente com colegas que gostam, que amam a advocacia. E fico aqui à disposição para responder as perguntas. Eu acredito que o colega vai conduzir um pouco essa nossa live, né? Certamente. Mas eu estou muito contente, muito feliz de poder participar aqui. Doutor, nas outras oportunidades que a gente conversa com o pessoal aqui, enfim, do direito, de outras áreas mais envolventes ao direito, eu sempre pergunto, o que te motivou, nesse caso, a entrar para o direito? O que lhe motivou a escolher o direito? Olha, talvez a resposta esperada fosse um pouco mais romântica, tá? Mas, na verdade, o que me motivou a fazer o direito foi não saber o que eu queria da minha vida. Aí eu iniciei a minha carreira, a minha vida acadêmica, cursando publicidade e propaganda. Eu saí do colégio e lá no colégio, no terceiro ano de segundo grau, na época se chamava terceiro ano de segundo grau, acredito que hoje não é mais essa nomenclatura, mas nós fizemos um teste vocacional e apontou para mim ali a publicidade e propaganda em primeiro lugar. Eu acabei fazendo, a gente acaba tendo que escolher a nossa profissão muito cedo, né? E eu acabei escolhendo, então, publicidade e propaganda. E aí não demorou meio ano para eu perceber que eu seria um péssimo publicitário. Eu tinha colegas do meu lado, assim, brilhantes, nos trabalhos de aula, né, com uma criatividade ímpar, e eu perguntava, como é que tu conseguiu chegar nessa... Não, mas é tão simples e tal, né? Pô, nós estávamos no início, né? E aí eu vi, não vai dar. Por aqui eu não vou conseguir. E aí quem não sabe o que vai fazer, faz o quê? Vai fazer direito, né? Por quê? Porque é o curso que abre um monte de portas. É o curso que nos possibilita. Todo mundo fala, né? Todo mundo já ouviu isso. Quem faz direito, quem tem alguém da família no direito, ou até mesmo que não seja, ele diz assim, não sabe o que vai fazer, faz direito, te abre um monte de portas. Pode ser juiz, promotor, oficial de justiça, delegado, advogado, enfim, tantas coisas que o direito nos proporciona, né? E aí eu acabei, por não ter opção, por não saber o que eu queria, efetivamente, cursando direito. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Hoje eu tenho, depois de mim, meu irmão advogado, eu acho que nessa ordem, meu irmão que se formou advogado, não, meu primo, o Roberto, que se formou advogado, depois o meu irmão, o Eduardo, depois o meu tio, o Roberto, pai do outro Roberto. Então, hoje já tem mais advogados na família, mas eu iniciei e realmente fui o primeiro, né, da família a cursar o direito, a ser advogado. E o senhor é natural de onde, doutor? Não é que eu queira me exibir, mas eu sou de Santa Cruz do Sul. Azar. Santa Cruz do Sul, você conhece de Tramandaí, né? Sim. Tramandaí, né? Uma cidade muito boa também, eu gosto de Tramandaí. Agora, Santa Cruz do Sul, para quem nos acompanha aí não é do Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, 150 quilômetros de Porto Alegre, né? E é isso aí, do lado de Venâncio Soares, Rio Pardo, Candelária. E
Tá, então escolheu lá, né? O direito se apresentou para o senhor, porque, bom, vou fazer o direito. E como é que o senhor foi indo para essa vertente do direito, que é tão apaixonante, enfim, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fica nesse ama e odeia, né, a vida toda. Como é que o senhor foi para o direito penal, para o processo penal? Pois é, foi no terceiro semestre, acredito eu, no terceiro semestre de Direito que eu tive contato com a disciplina de Direito Penal, e ali eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Né? Quando o meu professor, na época, o professor Medina, Júlio César Meira Medina, promotor de justiça, um dos maiores promotores de justiça com quem trabalhei, ele que foi um grande amigo também no início da minha carreira, porque sabia respeitar os meus limites, né? Sabia até onde ele podia ir comigo sem me constranger. Então foi, além de um grande professor, um grande amigo, né? Um ser humano gigante. E quando eu tive contato com o professor Medina na faculdade, o professor Medina nos pedia para que a gente fosse fazer as audiências, né? Ir até o fórum, fazer audiência, olhar júri. E quando eu assisti o meu primeiro júri, era o advogado na época, eu lembro, o doutor Paulo Beckenkamp, ali eu vi que eu queria ser advogado. Né? O saudoso Paulo Beckenkamp, um advogado aqui de Santa Cruz do Sul, pai do Paulo Brito, tudo belezinha, né? O doutor Paulo Beckenkamp é pai do Paulo Brito, e eu vendo ele trabalhando, ele construindo o argumento, ele costurando a defesa, eu vi que é isso aqui que eu quero fazer. E a partir dali, eu comecei a estudar o direito penal, a frequentar muitas salas de audiência para ver júri, sempre que eu podia, evidentemente, né? A participar de júris, assistindo os júris, julgamentos, enfim. Então eu fui me apaixonando pelo direito penal já dentro da faculdade. Eu me recordo até de uma situação muito interessante, né? E eu gosto de falar dessa história para falar de sonhos, né? Porque às vezes a gente esquece de falar de sonhos. Eu me recordo que durante a faculdade, um colega, doutor Guilherme Wetzel, hoje colega advogado, não atua na área penal, um advogado trabalhista, civilista espetacular. O Wetzel, eu e ele ligamos para o escritório do doutor Oswaldo Delia Pires, na época, para pedir o vídeo do caso Daut, né, que foi uma das maiores defesas, né? O doutor Oswaldo Elia Pires, o leão do Tribunal do Júri, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do doutor Oswaldo Elia Pires. E naquela época, então, sempre se falou, o melhor advogado de júri é o Elia Pires e tal. Eu lembro que nós ligamos para o escritório do Elia Pires para pedir, então, esse vídeo, né? E eu me recordo que a secretária disse assim, olha, isso tem que conversar com o doutor Oswaldo, né? Mas o doutor Oswaldo trabalha somente das 16 às 17. Pá, quando ela falou isso, eu disse, mas eu quero ser esse cara, né? Eu quero ser que nem ele. E aí, por que eu falo de sonhos, né? Porque o tempo passou, aí eu lembro que tinha na PUC, em Porto Alegre, um evento em homenagem ao doutor Oswaldo de Lia Pires, que era a Jornada Lia Pires. Né? Acontecia na PUC, e o auge da jornada, palestras, né? 3 dias de palestras, o auge da jornada era um júri simulado. Né? E aquilo me chamava muita atenção, mas eu nunca tive a oportunidade de ir, porque eu trabalhava durante o dia, eu trabalhava no banco, né? E à noite eu ia na faculdade, enfim, eu nunca pude ir na Jornada Lia Pires. E aí eu me lembro que logo depois, quando eu abri, já estava advogando, abri meu escritório, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Porto Alegre. Interessante porque um colega, Carlos, eu abri o meu escritório aqui em Santa Cruz. Primeiro eu comecei a trabalhar com um colega que a gente trabalha, no fim, juntos até hoje, que é o Dr. Léo Schwingel, né, que foi um grande conselheiro para mim, um pai na profissão, e um advogado também espetacular, mas não atua na área criminal também. E aí, depois de um tempo trabalhando com o Dr. Léo, eu me aventurei em abrir o meu escritório. Ezequiel Vitoretti Advocacia Criminal. E um querido colega, um amigo, que é o Dr. José Paranhos Luz, veio até o meu escritório e disse, cara, tira da placa esse advocacia criminal, porque tu vai passar fome,
No interior não dá, não pode. Tu tem que ser advogado. Tu tem que atender tudo, senão não tem demanda suficiente. E aquilo foi uma coisa que me disse, putz, mas eu sempre gostei da advocacia criminal, eu gostaria de ser criminalista. Eu disse, bom, mas é um advogado mais experiente, um amigo, ele está falando isso para me ajudar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós-graduação, vou abrir os horizontes, vou abrir fronteiras, e fui a Porto Alegre. Me inscrevi na PUC, nas Ciências Penais da PUC. E lá eu me recordo que um querido amigo, Marcelinho Marcante Flores, e o Rácius Potter, eles me convidaram, cara, tu que faz bastante júri, tu não quer participar de um grupo de estudos de um tribunal do júri? Eu falei, claro, vai, eu quero. Quando vai ser? Quartas-feiras, à noite. Pá, cara, quarta não tem como, eu já venho para cá na quinta. Sim. Tenho boleto para pagar, não dá. Não tem como, impossível. E aí eu declinei. E aí eles me disseram, que pena, cara, vai se chamar Instituto Lia Pires. Eu falei, para aí, só um pouquinho. Que tem a ver com aquele advogado Oswaldo Lia Pires? Não, tem tudo, é em homenagem a ele, inclusive ele vai participar o Jader Marques. Eu falei, cara, eu tô dentro. Bah! Tá? Tô dentro. Onde é que... E aí eu comecei ali com um grupo espetacular que a gente tinha do Instituto Lia Pires, grandes advogados, enfim. E aí eu me recordo que o Jader, o Flávio de Lia Pires, que estavam naquela reunião organizando, uma das atribuições do Instituto vai ser organizar a Jornada Lia Pires. E este ano, então, vai ser assim, aí vai ser PUC contra a URGS no júri simulado, e eu levantei a mão, né? Eu ousei levantar a mão. Por que PUC contra a URGS? Porque sempre foi assim. E eu sempre odiei essa frase, sempre foi assim, né? Sempre foi assim, tem que mudar, né? Eu digo, não, mas e por quê? E aí o Jader, que também é um que odeia, sempre foi assim, né? O Jader tá sempre... né? O Jader na hora sentiu que eu tinha alguma coisa. Tá, mas o quê? Qual é que é a tua proposta? Eu falei, não, minha proposta é trazer a minha faculdade lá de Santa Cruz do Sul, quero trazer a Unisc para participar. E aí o Jader disse, então por que não um campeonato de júri? A gente traz, junta mais. E eu falei, perfeito, então tu organiza, né? Tipo, quem inventa, aguenta. Ok. E aí foi o primeiro ano que a Unisc foi para Porto Alegre com um grupo de estudantes, a Univates de Lajeado, né? Da PUC, URGS, enfim, foi muito legal. E a partir dali, no ano seguinte, a jornada Lia Pires já começou a acontecer em Santa Cruz do Sul. Né? Então, e aí eu me recordo que, enfim, por outras circunstâncias, eu acabei abrindo o meu escritório em Porto Alegre. Nós, na época, até vou contar essa história, Carlos, que é bem interessante. Nós estamos aqui para bater papo mesmo. Né? Claro. E falando de sonhos, né? Percebe assim, a realização do sonho, eu nunca consegui participar da jornada, nós já estávamos organizando a jornada Lia Pires, os meus pares aqui da Unisc participando e depois organizando aqui em Santa Cruz. Foram excelentes jornadas, eu lembro discussões espetaculares. E aí, o Jader, né? Eu acabei me aproximando muito, uma amizade com o Jader, e aí o Jader me convidou para nós participarmos de uma eleição para a CRIERGS, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu fazia parte da chapa do Jader, o Jader era candidato a presidente, Paulo Moreira de Oliveira, o vice, eu era secretário adjunto. Fernando Osório, que hoje é presidente da Bracrim, era secretária-geral, não me lembro agora quem estava na tesouraria, não sei se era o Amadeu Weiman, enfim, o Amadeu estava no conselho, mas era um grupo muito bacana. Só os gigantes. Só os gigantes. Não, só pessoas que são inconformadas em ficar paradas, né? Então, assim, que querem se movimentar. Verdade. E aí um dia o Jader, né, com aquela vontade dele, enfim, me liga e diz assim, olha, Ezequiel, uma das nossas propostas é criar uma sede para a Bracrim. Eu falei, isso é exato, sim. Pois por que a gente já não tem para mostrar que é possível uma sede já do nosso grupo, da nossa chapa? Meu pai, perfeito. Tem uma sala na frente do Foro Central, na Celeste Gobato. Essa sala tá para alugar, tá? Só que é o seguinte, temos um problema. O mínimo que tem que ficar com a sala é 2 anos. Eu falei, ok, mas vai ser a CRIERGS aí. Ele, tá, e se nós perdermos a eleição? Eu disse, é impossível. Mas nós não vamos perder a eleição. Ele falou, cara, a gente pode perder a eleição. O Jader era um cara acostumado com batalhas políticas. O pai dele, né, o grande Braulio Marques, foi deputado, foi constituinte, né, deputado constituinte. E aí
Bah, Jader, mas vamos fazer o seguinte, se nós perdermos a eleição, eu fico com a sala, porque eu preciso abrir um escritório em Porto Alegre, ainda com aquela situação que o Zé Lúcio tinha me passado, que a advocacia Sim. criminal no interior não dá. Então eu pensava, eu vou ter que abrir um escritório em Porto Alegre. Uhum. E aí o Jader, tu tem certeza disso? Tem. E aí nós contratamos aquela sala e, perdemos a eleição. Puxa vida. Perdemos a eleição. Palavra dada, palavra cumprida, abri meu escritório em Porto Alegre. E quando eu estava lá abrindo meu escritório em Porto Alegre, eu lembro de um final de semana, levando as coisas, levando plantas e tal, eu chamei a minha esposa, a Maria Isabel, e disse para ela assim, Bel, olha aquele escritório lá atrás, um escritório todo de vidro, bonito e tal, que é o escritório do Dr. Oswaldo Elia Pires. Eu falei, ali é o escritório do Dr. Oswaldo Elia Pires. Um dia eu vou ter um escritório como aquele. E ela me disse, claro que vai, tenho certeza. E tá, ok, trabalhamos. Conheci o Rodrigo Gresselé Vares, meu sócio, meu parceiro, meu irmão, que é referência para mim como um advogado de júri, para mim, um dos melhores advogados de júri que eu já vi atuando é o Rodrigo Gresselé, né? Um cara fantástico, sensacional, ético, correto, leal, né? Sempre trabalha com muita lealdade. E eu tive a felicidade de conhecer o Rodrigo estava querendo ir embora de Porto Alegre, ele acabou vindo me procurar ali, até por uma indicação do Braulio Marques, e aí eu tinha uma sala sobrando, não, Rodrigo, pega aqui e tal, e nós já nos tornamos sócios, né, imediatamente, estamos juntos até hoje, foi em 2009. Mas, falando em sonho, né, passados 3 anos, né, infelizmente, o doutor Oswaldo Delia Pires faleceu, estava velhinho, já 92 anos, Sim. E eu recebo uma ligação do Flávio Delia Pires me convidando para, como tinha uma sala sobrando no escritório, cara, quem sabe tu vem para cá. E eu falei, não, com certeza, se o Rodrigo Gresselé puder ir junto, que é meu sócio, eu falei, claro, cara, vocês são bem-vindos. E nós começamos a trabalhar, então, trabalhamos lá durante 3 anos no escritório do Delia Pires. E te digo assim, Carlos, foi só assim, ó, te juro, passado 1 ano que eu já estava trabalhando no escritório, que eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha dito para minha esposa, tá vendo aquele escritório? Né? Então, quer dizer, na faculdade eu liguei para aquele escritório para pedir uma fita, né? Na época uma fita do caso Daut. Depois, quantas vezes nós passamos esse caso Daut aqui para os meus colegas aqui em Santa Cruz, na Jornada Lia Pires. Eu disse para minha esposa, um dia eu vou ter um escritório como aquele. Eu estava naquele escritório. Era exatamente. Então, como a gente vai na vida realizando sonhos e a gente não se dá conta. E a gente não percebe isso. Né? Então, a gente tem que comemorar sempre a advocacia criminal. Ela é muito difícil. As pessoas acham assim, eu não gosto de perder processo. A gente sempre fala, né, que o processo não se ganha, não se perde. Todo mundo já perdeu no processo penal, mas eu digo assim, perder o debate. A gente não gosta. Na advocacia, a gente perde muito mais do que ganha. Né? Então, o processo penal, ele é feito de uma vitória no processo penal, às vezes ele vem com pequenas vitórias que no final formam uma grande vitória, né? Enfim. Isso que o senhor colocou é perfeito. E para aqueles colegas e para as colegas que atuam na advocacia criminal, e nós também atuamos, eu também atuo, enfim, às vezes dá aquele desânimo, poxa, não é possível, não está vendo, não enxerga aquilo, mas que nem o doutor Ezequiel colocou, às vezes não é o geral, não é o todo, aquela grande vitória, não, são pequenas vitórias dentro de uma grande batalha, que de fato é aquele jogo que se joga, o jogo do processo penal. Então, isso vindo de alguém que tem anos de prática e numa arena que é o júri, que como dizem, né, não se tem um vencedor, né? Se tem ali, quando se vence, na verdade, é o exercício do direito. É ter conseguido que a defesa tenha falado por aqueles que não têm voz. Então, olha a colocação que o doutor Ezequiel fez agora, que é muito importante para todos nós, sejamos aqueles que estão iniciando, aqueles que têm mais anos, mas às vezes ficam um pouco desanimados. É muito importante, essas conversas são muito importantes. Doutor, me diga uma coisa.
Aí o senhor falou de toda essa construção de ter se aproximado de um dos grandes tribunos do Brasil, certamente, né, do Rio Grande do Sul. E como é que foi o seu primeiro júri? Como é que foi a construção até chegar ao primeiro júri? Olha só, que legal a tua pergunta. Assim, ó, essa história do meu primeiro júri, tá, é uma história que eu conto sempre. Tá? Eu sempre conto. Às vezes eu fico até com vergonha, porque eu digo, de novo eu vou contar. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história. Mas são aquelas coisas que a gente não tem como tirar da gente, né? Eu não tenho como tirar de mim coisas né, que são minhas. Enfim, Sim. O meu primeiro júri, né? Tu me pergunta sobre o meu primeiro júri. Foi uma história muito legal, porque foi nesse processo, e casa muito com aquilo que a gente estava falando, foi nesse processo que eu aprendi o que é ser advogado. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito, muito grande da nossa missão, da nossa profissão, do que eu tenho que fazer, o que o cliente espera de mim. Às vezes a gente sai da faculdade sem ter essa noção. A gente acha que o bom advogado é aquele, né, que vai lá, que grita, que não sei o quê, que ganha. Não é o que o cliente espera de mim. O meu primeiro júri, tá, Carlos? Então, eu acho que tu não conhece essa história, tá? Olha ali, ó, já tem um que passou aqui para mim, ó. Será que foi o Dr. Petri que passou primeiro ao Brizola? A gurizada já sabe, ó. O Roberto aqui, ó. Vou sair da live, já ouvi 312 vezes essa história. Não, fica, porque vai ter mais história. Então, assim, ó, aguenta aí. Mas na verdade não tem como, né? Essa é a história. Eu não tenho como mudar, né, Carlos? Não tem como mudar. Se eu mudasse toda vez a história, é porque daí não era verdade. Mas, enfim, quando eu recebi minha carteira da ordem, tá? Eu recebi ela em fevereiro do ano de 2006. Tá? Eu me formei em 2005, setembro de 2005. Viu? Ó, vou ouvir de novo, porque é uma baita história. Olha aí. Ele falou agora. Ó. Tá bem? Os caras são meus amigos, ó. Os corneteiros, olha ali, ó. Esse é, ó, o Paulinho, esse toma com os caras, que esse é Galo Cinza, ó. Eu não ouvi. Já ouvi também, mas ele é parceiro. Tá, mas o que acontece? Vamos lá, brincadeiras à parte. Eu fiz a prova da OAB, a segunda fase foi em outubro de 2005, a minha carteira chegou em fevereiro. Tá? Então, o Léo Schwingel, que é o advogado com quem eu trabalhava hoje, meu colega aqui do escritório também, me disse, Ezequiel, quem sabe faz o seguinte, ó. Vai lá no fórum, pede pro Dr. Gerson Petri, tu conhece ele, né, e pede para ele te alcançar um processo criminal para que tu possa fazer, porque aqui no escritório não tem, enfim, né, um escritório de direito empresarial. Então. Eu falei, tá, mas como é que funciona isso, Léo? Não, vai lá e pede um dativo. Eu nem sabia que existia isso. Aí tá, liguei pro fórum, marquei uma hora com o Dr. Gerson Petri, saudoso Gerson Petri, um dos maiores juízes de direito com os quais eu trabalhei, tá? Um juiz de fundamento, um juiz de essência. Foi, sem sombra de dúvidas, no mundo jurídico, a pessoa mais importante na minha vida. Porque ele me confiou, e eu vou contar a história que eu vi. Não foi só esse, vários outros processos. Se não fosse por ele, eu não tinha saído do lugar. E o Dr. Gerson Luiz Petri, fui lá, tomei um café com ele e falei, doutor, eu quero, recebi minha carteira profissional, tá aqui, né? Feliz da vida, orgulhoso. Eu quero um processo criminal, o senhor tem como me passar, assim, um dativo que ninguém quer fazer? Aí ele disse, não. Ele me olhou, qualquer processo? Eu disse, sim, qualquer processo. E aí ele baixou, pegou um processo aqui, nomeei o Ezequiel. E eu saí da sala dele, fui olhar o processo, quando eu vi, voltei correndo para a sala dele. Disse, mas, tchê, isso aqui é um júri. E ele olhou, tchê, tu disse que era qualquer processo, agora está nomeado, não tem o que fazer. Claro que ele estava rindo por dentro, né? Mas ali, Sim, quando ele de volta, ele se mostrou brabo, né? Você. Pô, eu saí dali, fui para casa, cheguei em casa, falei, vou fazer um júri. Aí o pai disse, mano, mas vai terminar a tua carreira antes de começar? A mãe já não comia mais, né, de nervosa. Enfim. E alguns dias depois, eu estreiei no Tribunal do Júri, né, defendi um réu. E foi uma história de sorte e azar, né, sorte minha, azar do réu. Né? Eu sempre brinco que eu fui muito bem, eu estudei o processo, eu li, reli, eu sabia de cor o processo. E que eu fui super bem, mas o réu foi mal.
né? O réu pegou 18 anos de cadeia. E eu fiquei, fiquei muito triste, né? Eu não sabia, eu não sabia o que fazer. E o réu foi retirado, estava preso, já foi levado, não consegui nem falar com ele. Fui para casa aquela noite, não dormi, pensei, realmente o pai tinha razão. Eu terminei minha carreira antes de começar. Ora, o réu já pegou 18 anos de cadeia, eu já ficava imaginando a página do jornal no outro dia, né? Quer pegar menos de 20, contrato Vetoretti, sabe? O negócio assim, eu já estava desesperado. E aí eu fui conversar com o réu no outro dia no presídio. E aí eu fui. Qual era o meu intuito? Era dizer para ele, pedir para o juiz indicar para ele um advogado mais experiente, alguém que tinha o cabelinho branco. Hoje eu tenho, né? A barba eu pinto para parecer mais velho, mas eu tinha, né? Tinha cabelinho pretinho e tal, meu primeiro júri e tal. Eu falei para ele, olha, tia, pede para o juiz para ele te nomear alguém com mais experiência, alguém que possa. Tu viu tudo que eu tentei, mas não deu. Eu falava A, o jurado votava B. E aí o cara me disse um negócio que nem um livro de direito me ensinou, que nem um professor ensinou, em que pese os professores terem me ensinado coisas espetaculares na vida. Mas ele me disse assim, doutor, eu tenho 37 anos de idade e até hoje ninguém falou bem de mim. Ontem, quando o senhor começou a falar, ou quando o promotor começou a falar, me deu vontade de morrer. Quando o senhor começou a falar, me deu vontade de viver de novo. O senhor foi um anjo que Deus botou no meu caminho, eu vou com o senhor até o final. Veja bem, ali eu aprendi qual é que é a missão do advogado. Então, quer dizer, aquele desgraçado lá, que quando precisou do Estado, o Estado nomeou para ele quem? Um advogado que tinha acabado de sair da faculdade. Um advogado que não tinha nenhuma experiência no tribunal do júri. Que levou a ele, né, fez a defesa dele e ele pegou 18 anos de cadeia. Ele tinha daqui um pouco todos os motivos para dizer assim, não, eu quero outro advogado. Ele disse, não, eu não quero porque o senhor falou bem de mim. Então, isso vai ao encontro daquilo que tu falou antes, doutor Carlos, que é a gente está ali para falar por quem não tem voz. A gente está ali para estender a mão por alguém. E é isso que o cliente espera do advogado. E às vezes eu vejo, cara, jovens advogados dizendo assim, eu não sou psicólogo de preso, eu não tenho... Cara, então desiste, então larga. Tem uma frase que o meu sócio, meu querido irmão Rodrigo Grecelé sempre diz, que é, cara, nós temos 2 ouvidos e uma boca. E o Rodrigo fala com muita propriedade sobre isso. Ele diz assim, a gente fala em ter oratória, que o advogado precisa ter oratória, e ninguém nos ensina a disciplina da escutatória. Nem tem essa palavra, escutatória, porque é mais importante ouvir, saber sentar com o cara no chão, escutar as angústias dele, escutar os motivos que ele... para que tu possa levar para ele uma defesa digna. E ele não espera nada menos do advogado que o quê? Qual é o maior... E eu digo isso há muito tempo. Qual é a maior especialização que um advogado deve ter? Ser um bom amigo. Se tu tem a capacidade de ser um bom amigo, é isso que o teu cliente precisa. Ele nos procura, sim, por questões técnicas. É lógico que o cliente vai querer um advogado que saiba defendê-lo de forma técnica, mas ele quer também alguém que seja capaz de estender a mão para ele, de ouvir ele e falar por ele que não tem voz processual. Né? Isso, e eu aprendi isso no meu primeiro processo. No meu primeiro processo eu tive esse... Né? E ali eu vi o que significa ser advogado. E a partir dali eu aprendi o meu papel. E aprendendo o meu papel, e isso o tempo veio me trazendo, tá? Que a Jaqueline, que é a minha querida amiga, diz aqui saber usar a empatia. Sim, o advogado precisa saber se colocar no lugar do outro, né? E justamente dentro disso que a Jaqueline fala, e aí eu aprendi isso no psicodrama, que é a teoria do Jacó Levi Moreno, que para mim é espetacular e mudou a minha vida, na minha forma de ver a minha profissão, a forma de ver a minha família, de saber que antes de ser advogado eu sou muitas outras coisas, eu tenho muitos outros papéis, e eu estou falando da teoria dos papéis de Jacó Levi Moreno. Então, quer dizer, antes de ser advogado, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou marido, agora eu sou pai. Então, e eu sou advogado, que é um dos meus papéis. E não é o meu papel mais importante, está longe de ser o meu papel mais importante, mas dentro deste papel profissional, eu tenho que também saber respeitar o papel do outro, o papel do promotor,
que é diferente do meu. Eu não posso querer que o promotor exerça o mesmo papel que o meu. O papel do juiz é um papel diferente, né? Então, o papel do delegado. Então, quando a gente consegue compreender o papel do delegado, e o delegado consegue compreender o meu papel, e muitas vezes isso não acontece. Não acontece por arroubos da juventude, não acontece porque a gente, muitas vezes, não quer compreender, né? Mas o tempo vai nos mostrando isso. Quando tu começa, e eu falava sobre isso com um promotor, um dos excelentes, grandes promotores de justiça que eu já trabalhei, que é o doutor Martin Jora, de Candelária. Nós tivemos um júri na segunda-feira, e falávamos justamente sobre isso, que há 5 anos, o doutor Jora e eu fizemos um júri, nós brigamos assim, e hoje eu acho que a experiência nos mostrou que, esse é o papel dele. Esse é o meu papel. E aí a gente não entra em brigas em desnecessárias. Enfim, a gente sabe qual é que é a nossa missão, a gente compreende a nossa missão, a gente compreende a missão do outro, a gente tem empatia, que foi o que a Jaqueline falou. E acho que isso nos faz crescer como profissionais, evidentemente, mas principalmente como seres humanos. Né? Então, o meu primeiro júri, Carlos, me ensinou o que é ser advogado. O que é ser advogado eu aprendi ali, no primeiro júri, com um réu que me ensinou o que livro de direito nenhum ensinou. E o que ele queria de mim era o quê? Amizade. Eu falei bem dele. Pronto, isso é suficiente. O resultado não importa. Até porque o advogado, ele não é resultado, né? E isso é muito importante, que talvez às vezes a gente se esqueça, mas não é. Não depende do advogado, depende do advogado uma boa defesa, estudar o caso, né, ter aquilo que tudo que o senhor já mencionou, mas não é um resultado. Não realmente, não tem como se chegar àquele resultado sem ser a partir dos papéis dos demais, né? Do Ministério Público, do juiz, dos jurados, ali no caso do Tribunal do Júri. Doutor, e depois desse primeiro júri, como é que engatou então essa sequência de tribuno na sua vida profissional? Olha, o Tribunal do Júri, ele é para mim, pelo menos, foi uma vitrine. Né? Acabar fazendo um júri, não foram poucas as vezes que eu cheguei no escritório no outro dia, um jurado, ou um familiar de um jurado, ou alguém que estava assistindo, eu quero te contratar para fazer o meu inventário. Mas é muito fácil inventar. Não, mas é que foi tão bem no júri ontem e tal, enfim, sabe? Coisas assim que foram surgindo, né? A advocacia foi acontecendo para mim, eu devo muito ao Tribunal do Júri, né? Eu devo muito, mas é evidente que o meu começo não foi só a advocacia criminal, né? Por mais que eu quisesse ser o advogado criminalista, aquele conselho que o Zé Luz me deu lá atrás, ele realmente tinha fundamento. Então, fui procurado por muitas, para causas cíveis e tal. E como eu sempre digo, eu sou advogado. Né? Tu é criminalista? Não, eu sou advogado. Eu estou apto a fazer qualquer processo desde que esteja dentro da minha alçada de conhecimento. Né? E se eu não tiver, eu vou me socorrer de um colega, enfim. Mas, a partir dali, as coisas começaram a andar. Então, muito pela bondade do Dr. Gerson Luiz Petri, esse juiz que eu mencionei, saudoso juiz, que hoje, não por acaso, leva o salão do Tribunal do Júri de Santa Cruz do Sul, leva o nome dele, né? Salão do Júri Gerson Luiz Petri, e muito por nomeação, confiança do Dr. Gerson. Porque o Dr. Gerson era um juiz que ele se importava muito com as causas que eram julgadas na vara criminal de responsabilidade dele. Então, ao me indicar, né, ao me passar um processo, ele tinha total confiança no meu trabalho. Né? Ele sabia que eu ia fazer uma defesa, que eu ia me esmerar na defesa. Né? E foi o que aconteceu. Então, eu fiz muitos júris dativos no início da minha carreira. E isso foi ampliando, foi abrindo, e acaba que a melhor propaganda, realmente sempre disse isso do advogado, é o boca a boca, vai falando, é relacionamentos, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. Né? O escritório em Porto Alegre também, nós tínhamos esse grupo que era o Instituto Lia Pires, nós fizemos muitos júris pelo Estado, também de forma dativa, né? Num projeto do Instituto Lia Pires.
E ali ganhamos também muita experiência, né? Conhecemos, trabalhamos com os melhores promotores de júri do estado, e isso vai te dando cancha, vai te calejando, né? Para trabalhar de forma séria cada vez mais. E me diga uma coisa, o senhor consegue nominar as comarcas pelas quais o senhor já passou, já atuou no Tribunal do Júri? Pelo anterior, enfim? Bastante, bastante. Já fiz júri em Tenente Portela, já fiz júri. Não, não foi Tenente Portela, é outra. É outra, desculpa, Capital da Cebola. Se alguém lembra aí qual é a Capital da Cebola, lá na divisa com a Argentina. Tá? Nós fomos fazer uma audiência lá, o Rodrigo, o Flávio Delia Pires e eu. E o juiz perguntou, doutor, o senhor não faz um júri dativos, assim, um dia que precisar? Eu falei, doutor, claro, pode me nomear, eu faço. Eu cheguei em Santa Cruz, já estava a nomeação em cima da mesa. Eu fui lá, puxa vida! Fugiu o nome da cidade, mas é longe, longe, para lá de Santo Ângelo. É bastante longe. Daqui a pouco eu me lembro. Vamos ver se alguém não lembrou aqui. Mas, enfim, até uma rota para quem vai para Foz do Iguaçu, pela Argentina, passa por ali. Osório, aí na tua... no lado na região aqui. Aí na tua região, Soledade, Lajeado, Venâncio, Porto Alegre, muitos júris em Porto Alegre, fora do estado, Florianópolis, enfim, eu vou... E tem algum lugar, alguma comarca que é mais difícil? Claro, às vezes tem o caso, né? Tem a situação, o fato ali que vai ser julgado, mas em razão de ser uma comunidade pequena, isso também acaba influenciando ali no júri em si, na atuação, doutor? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta, e não é Assim, nem porque tu não e não é nem porque tu não te expressou bem, é que eu estava prestando atenção no que o Roger Puntel escreveu ali, ele estava... e também Ituporanga. Alguém sugeriu que fosse, não foi Ituporanga, não. Foi Ituporanga. Não, a questão é assim, por exemplo, tem alguma diferença de atuar no júri, num local numa comarca menor, enfim, pela cultura, pelo fato que obviamente vai influenciar, né? Às vezes é um fato um pouco mais que tem mais repercussão, enfim, tem alguma diferença, exerce alguma diferença numa comarca menor do interior, enfim, do que para a capital, do que uma cidade maior, ou não? Olha, eu vou te dizer, tem um trabalho bem antigo já do desembargador, hoje desembargador, Rogério Gesta Leal. Se eu não me engano, foi um trabalho de conclusão de mestrado, de curso dele, que ele trabalha a questão da diferença do júri pela etnia, né? O povo que ele faz uma comparação de Rio Pardo e Santa Cruz, né? O Santa Cruz, o povo alemão, o Rio Pardo, né? Que não é o povo alemão, enfim, e aí ele faz uma comparação da diferença cultural, tá? Então, sim, eu acredito que, lógico, sempre tem aquela dificuldade de uma comarca onde o promotor está lá já há muito tempo, o promotor conhece os jurados conhecem o promotor, a credibilidade do promotor, e aí eu já mesmo que tu não tenha pedido, eu já deixo um conselho, né, para o advogado. O advogado tem que compreender uma situação, tá? Que tu não pode mentir para o júri. O advogado não tem que mentir para o júri, o advogado não tem que mentir para o juiz. Não é esse o papel do advogado, tá? O jurado, tá? O jurado, quando a gente fala, o juiz leigo, não é juiz burro, tá? É um juiz que não tem conhecimento, não tem necessariamente conhecimento jurídico, né? Não tem necessariamente, pode ser que tenha, né? Então, o jurado, ele tem a compreensão. E o nosso limite, sempre, o nosso limite é o processo. É a prova do processo. A gente não pode extrapolar esse limite. Então, lógico, tem comarca, sim, que ali, pela própria cultura do povo, é mais difícil, né? Já tem uma restrição um pouco mais
a fala da defesa ou o promotor. Eu já passei por comarcas, por exemplo, em que o promotor me disse, doutor, aqui não tem, aqui o senhor não vai ganhar, porque o que eu falo aqui o jurado acolhe. Tá? Lógico que não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Se fosse assim, eu não confiaria no sistema, e eu confio muito no Tribunal do Júri. Tá? Então, eu tenho passado, assim, passei em várias comarcas e vejo sempre jurados comprometidos, sim, em cumprir o seu papel. Né? Jurados comprometidos em cumprir o seu papel. Não, né? Essa é a regra. Evidentemente que pode ter exceção. Né? Sim, sim. Enfim, mas... Doutor, e em algum momento, uma situação um pouco mais pesada, assim, enfim, que o senhor esteja ali, né, tenha trabalhado, alguém foi lhe intimidar, lhe intimidou fora ali, né, terminando uma primeira parte do júri, ou terminando o júri em si, o senhor já acabou passando por isso? Sim, teve um processo de muita repercussão, que nós trabalhamos na comarca de Osório, tua vizinha aí, e nós já tínhamos, inclusive pela repercussão do caso, ingressado com um pedido de desaforamento. Aí nós não conseguimos, né, perdemos, enfim, para aqueles que não compreendem, até porque tem pessoas que nos acompanham aqui que não são da área, o desaforamento é tirar o júri da comarca competente para julgar, né? Então nós tentamos esse desaforamento e não conseguimos. A gente sabe que é muito difícil de conseguir o desaforamento, né? O caso Kiss teve o desaforamento, saiu de Santa Maria, foi para Porto Alegre, então é um caso mais recente, assim, que para quem não é do direito para compreender. E nós já imaginávamos que passaríamos lá por um clima bem difícil, assim, bem complicado, um júri de muita repercussão. E no meio do julgamento, uma pessoa veio até mim e disse, olha, quando encerrou a primeira parte dos trabalhos pela manhã para o almoço, uma pessoa veio até mim e disse, se falar o nome do meu filho, está morto. E nós tivemos que ser escoltados na saída, né, pela Brigada Militar para o almoço, escoltados na volta, as pessoas tirando foto. E aí realmente foi uma opção muito difícil para nós, porque em 17 anos de profissão, nunca eu saí de um plenário do júri, mas nós não nos sentíamos seguros naquele dia, e mais do que isso, estavam querendo calar a defesa, e uma defesa sem voz não é uma defesa. Então, nós, na volta do almoço, informamos a magistrada de que não continuaríamos. Até gerou uma situação, a magistrada, evidentemente, compreendendo, né, o lado dela, ficou bastante revoltada, mas doutores, né, ela tentou argumentar conosco, mas a gente já tinha tomado essa decisão. Tanto que quando a magistrada acabou falando alguma coisa lá para a defesa, os jurados bateram palma, aplaudiram, e aí eu, na hora, consignei isso, né, consignamos. Foi mais alguma coisa no sentido assim, vocês defendem um réu confesso, o réu era um réu confesso, o réu confesso e querem ser recebido com flores. Foi uma frase infeliz, mas uma frase infeliz que já passou. Desnecessária. Porque desnecessária que se fala no calor do momento do debate. Claro. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, porque é aquele negócio, hoje a gente vive um momento assim que todo mundo gosta de criticar. Ah, porque lá no júri tu fez isso. Esses dias me perguntaram, a imprensa me ligou para saber o que eu achava de um gesto que um advogado tinha feito num plenário, que eu acho que foi em Minas Gerais, de pegar uma menina, dar uma colega para dar o exemplo ali. Deu uma sacudida, né? Sacudiu ela, foi um ato estavam falando que foi um ato de violência. O que eu achava daquilo e a resposta que eu sempre dou, não é o crítico que importa, né? O que importa é quem está lá, naquele momento. E eu não tinha as credenciais necessárias. E qual é a credencial necessária para um advogado estar lá? É a procuração e a confiança do cliente. Eu não tinha essa credencial para estar lá. Eu não estava no lugar daquele colega. Eu não sei o que passava, eu não sei o que estava acontecendo, só passava o júri pela televisão. Então não tenho como opinar, eu não tenho como criticar. E mesma coisa em relação à magistrada nesse caso, porque a pressão que ela estava sofrendo, o júri que estava passando ao vivo na rádio, a sociedade cobrando, enfim, e aí simplesmente os advogados pegam e saem do plenário, né? Mas na verdade não foi simplesmente, nós fomos ameaçados. Claro. Enfim.
tanto que foi engraçado porque nós saímos daquele plenário ali com uma multa de 50 mil por ter abandonado o plenário, muito embora tenha consignado, tenha dito que a gente não estava abandonando a causa, a gente estava abandonando o plenário, mas continuávamos. Sim. Né? Saímos com o réu preso, decretada a prisão do réu, e isso, 50 mil de multa. Eu lembro, nós entramos pobres, saímos miserável lá, porque assim, 50 mil de multa, né? Cada consignação que eu fazia, doutor, eu quero aumentava isso. E aí tava um clima ruim, e a doutora, não sei o quê, e aí eu também quero consignar que a senhora disse isso, também quero consignar. Então foi ali, cada consignação acho que aumentava 5 mil a multa. No final foi 50 mil, enfim, mas para ver que o que acontece? Nós entramos depois com habeas corpus no tribunal, o réu foi solto, o mandado de segurança para tirar a nossa multa foi tirado, o tribunal tirou a multa e o júri foi desaforado. Então, o próprio Tribunal de Justiça, que tinha negado antes, percebeu que não tinha condições. Então, para ver que não foi, lógico, sempre quando se fala isso, a defesa abandonou o plenário, parece que sempre a defesa ela é taxada de, tá fazendo chicana. Não, de inconveniência, né? Inconveniente. E aí é uma coisa importante que eu quero passar para os colegas, que a nossa biografia, ela é feita a várias mãos. Né? Ela é feita, e eu sempre digo isso, a minha biografia é feita a várias mãos. Eu tenho diversos colegas que trabalham comigo, juízes que trabalharam comigo, promotores, e de cada um eu trago um pouco, né, de experiências boas, experiências ruins, né? Mas eu tenho um nome, eu tenho uma credibilidade a zelar. Então, e nesse caso foi uma prova. Então, por isso que eu digo, o advogado ele não tem que ir para mentir, para juiz, mentir, sempre com lealdade. Sempre atuar com lealdade. Trabalhando no processo, atua com lealdade. Essa é uma missão do advogado. O advogado precisa ser leal. E isso vai chegar um momento que isso vai ser levado em consideração. Então, quando todo mundo taxou, lógico, a sociedade que queria muita justiça, chicana dos advogados, quando nós levamos a matéria para o tribunal deu razão à defesa em todas as petições que nós fizemos. Foi no mandado de segurança, foi no habeas corpus, e foi no próprio desaforamento. Né? Enfim, então esse foi talvez, eu acho, o que me marcou, foi esse júri único que eu tive, que eu sofri uma ameaça. Né? Talvez nem fosse uma ameaça que se efetivaria, mas realmente aquela pessoa estava querendo, aquela pessoa e outras pessoas que ali estavam querendo impor medo na defesa, calar a defesa. Uma defesa sem voz não é uma defesa. Então, a gente não podia, até por uma questão de lealdade, né, com o nosso cliente, com o nosso constituinte, a gente não podia continuar. Pegaria essa frase, né? Uma defesa sem voz não é defesa. Isso é muito importante. Doutor, eu vou lhe fazer duas perguntas numa, vamos dizer assim. Né? Até a doutora Carla colocou ali, perguntando como é que foi a preparação para, se o senhor puder comentar, né? Para o júri do caso Bernardo. Mas aí eu acrescento, primeiro, como que o senhor se prepara para um júri, como é que é a preparação, e depois, se o senhor puder comentar, né, desse caso especificamente, como é que foi a preparação? Olha, eu acho assim, uma das grandes, a grande missão do advogado é conhecer o processo mais que qualquer outro ator processual. Então, um advogado tem o dever de conhecer o processo mais do que o promotor, mais do que o juiz. Tá? O advogado precisa, é dever do advogado. Por quê? Porque tu está ali lutando por uma liberdade. Como diz o Hamilton Bueno de Carvalho, que é uma pessoa que eu respeito demais, um dos juízes de fundamento que já passaram pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contra o réu tem todo o aparato do Ministério Público, contra o réu tem todo o aparato da polícia, tem toda a imprensa, tem toda a sociedade. Do lado dele tem só o advogado. Então a gente tem que... E o maior bem que o cliente pode dar para o advogado não são os honorários. Os honorários são bons, sim. É bom receber, a gente tem que trabalhar. Aliás, a gente não pode ter vergonha de receber honorários. Honorários vem da palavra honor, tem de honra. Honra por exercer uma missão. Né? Honra por exercer um mistério. Então, os honorários são muito bons e são importantes e têm que ser bem estipulados. Agora, o maior bem que um cliente pode dar para o advogado é a honraria da confiança posta na procuração. Né? Então, para honrar isso, a gente precisa conhecer o processo
mais do que qualquer outro. Até mesmo porque um promotor de justiça, ele tem 1000 processos para cuidar. Tá? Nós temos um. Nós temos um. A defesa tem um. O promotor tem 2, 3 júris por semana. Nós temos um a cada tempo. E o cara vai me dizer assim, tem um tu, que é um advogado pelado, eu tenho 1000 clientes. Ok, eu estou falando um daquele cliente, daquela procuração, daquele problema, aquele pedido de ajuda, que chegou até nós e pediu socorro, né? Porque nós somos chamados a socorrer, né? É o título do meu livro, junto com o Dr. Amadeu Weiman, chamado a socorrer, um ensaio sobre o exercício da defesa. Que o que é o chamado a socorrer? É exatamente a definição do advogado, advocatus, chamado a socorrer, vocatus ad, né? Então, nós precisamos. Então, eu leio muito, eu conheço o processo todo, ele, tá? Eu não me coloco, não entro num júri sem conhecer o processo na íntegra, tá? E te aponto, risco, marco com canetinha, uma cor para isso, uma cor post-it aqui, post-it ali. Então, é uma preparação intensa. Bom, a preparação para o júri do caso Bernardo, tá? Não preciso nem dizer que é uma preparação muito intensa devido ao grande volume, né, do processo, um processo de 40 volumes. Tá? Mas a preparação do júri do caso Bernardo, ela não é diferente da preparação do júri que eu fiz na segunda-feira. Por exemplo, era domingo de noite, tá? Eu só parei por um momento no domingo para olhar o jogo do Grêmio, me arrependi, porque perdi tempo, né? Me irritei com isso, os dois. Fui dormir mais tarde, mas estudei o domingo inteiro, estudei a semana inteira. Então a preparação não é porque o caso Bernardo aparece na televisão que a preparação vai ser... Não, a preparação ela é igual. Qual é a dificuldade de um caso Bernardo em detrimento, por exemplo, desse caso? Há um processo que a mídia escolheu. Nós tivemos aqui em Santa Cruz do Sul, para que os colegas tenham uma ideia, um caso idêntico ao caso Bernardo. Idêntico. Uma menina que foi assassinada pelo padrasto. A mãe foi injustamente acusada de matar a menina junto. Tá? A delegada de polícia vem para o processo, diz que tem certeza, no mandado de prisão preventiva fala no relatório da polícia, que tem absolutamente certeza, que tem prova que a mãe participou. Não tinha ninguém tirando fotografia. Por quê? Porque a casa da vítima era uma casa de chão batido. Como diz a música, chão batido de saibro vermelho. Né? Realmente, né? Dava para mirar as estrelas pelos buracos do Zico. Então, não teve imprensa, não teve comoção social. Foi uma criança que foi assassinada. E no dia do julgamento, o Ministério Público, de forma muito grande, muito gigante, como é a instituição Ministério Público, e que eu tenho muito respeito por essa instituição, né? Pediu absolução. Pediu absolução por quê? Porque a mãe não tinha absolutamente nada a ver. Porque a prova era uma prova indiciária. Exatamente igual lá no caso Bernardo. Mas lá, com a repercussão social, com a mídia em cima, com a transformação da imagem do Leandro num monstro desde o primeiro dia, quando a delegada pede a prisão dele, colocando palavras que não foram ditas por ele, foram ditas pela mulher, como se fosse ele que tivesse dito. E quero aqui deixar claro, de novo, mais uma vez, toda vez que eu falo isso, por um engano da delegada, tá? Por um engano, não é má fé, eu não estou dizendo que houve má fé, até porque para dizer isso eu teria que ter prova, eu teria que ter elementos, e não vejo motivo pelo qual a delegada faria qualquer delegado agiria de má fé. Eu não consigo ver motivo. Foi um engano, foi um erro que vem por causa do medo de não resolver o caso, porque já tinha um caso lá de uma menina que até hoje eles não resolveram, pela tristeza e pela raiva da morte da filha de uma policial, então estava toda a família da Polícia Civil enlutada. O caso dessa outra menina que eles não tinham conseguido resolver, e mais esse caso agora que ela precisava resolver. Então esse misto de sentimentos leva, ao meu ver, a uma interpretação completamente equivocada de coisas básicas. Como, por exemplo, quem disse isso não foi o Leandro, foi a Graciele, mas ela, no pedido de prisão, fundamentou como se o Leandro tivesse dito que tinha que resolver o problema do guri, gente para matar tinha. Ora,
Quando isso estoura para a imprensa, isso vai para toda a imprensa, é lógico que o cara tem participação, porque se ele está dizendo que gente para matar o filho tinha, quando na verdade ele nunca falou isso. O depoimento da secretária está lá, que quando o Leandro foi no fórum, a Graciele veio e disse: isso tem que acabar, gente, para matar, eu tenho. Ela falou. E há ali uma inversão. Ali já começa a imagem do Leandro a ser destruída. E aí sim, a dificuldade é muito grande. Né? Num júri onde a repercussão, onde as pessoas se acompanharem, se você, né? Eu fui olhar esses dias um pouco ali da nossa defesa, enfim, muito embora eu confesso que eu não gosto de olhar depois o trabalho, porque eu sofro muito com isso, porque eu fico pensando, putz, ali eu podia ter dito isso, pá, aqui eu podia ter falado isso, pá, como é que eu não falei isso? Entendeu? A gente fica se remoendo, então eu não gosto muito de assistir. Sim. Mas eu assisti um pedaço e eu via os comentários das pessoas. E os comentários, infelizmente, aí para quem quer ser advogado, para quem é advogado, quem é advogada, ou quem quer ser, tem que aprender assim, olha, ou vocês têm uma noção muito grande da missão que vão ter, e tem que aceitar isso, porque a gente acaba sendo odiado. A gente acaba sendo confundido com o crime. Então, tinha pessoas ali que diziam, tem que matar esse advogado tem que ser preso, esse advogado... Enfim, e quando a gente sabe, quando tu compreende a missão, a gente sabe que só tem dois tipos de pessoas, na verdade são três, mas eu digo dois tipos de pessoas que não gostam dos advogados. Né? Um são os ignorantes, né? E outros são os tiranos. Né? E tem o terceiro tipo, que são os tiranos ignorantes. Né? Então, compreender o nosso papel e nós compreendemos o nosso papel acaba nos trazendo paz. Então, Carlos, assim, eu pauto muito o meu trabalho independente do processo, eu pauto muito e penso isso, eu preciso deitar com a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. No primeiro júri do caso Bernardo, eu lembro que eu estava num dilema. Se era fazer um trabalho bonito, um trabalho como eu gosto de fazer, com poesia, cadenciado, ou mostrar toda a prova. Em 1 hora, porque nós tínhamos 1 hora para falar. 1 hora para falar sobre 40 volumes de processo, sobre um monte de elementos. 40 volumes? 40 volumes, tá? 1 hora. Então, assim, faço um trabalho cadenciado, ou eu mostro a prova. E aí, a sabedoria do Rodrigo Gresselec me viu ali, ele me disse: Ezequiel, tu tá contando certo que o Leandro vai ser absolvido. Eu falei: cara, ele tem que ser absolvido. O cara é inocente. Eu conheço a prova. Ninguém conhece esse processo como eu e como o Rodrigo. E aí ele disse: cara, mas tem grande probabilidade dele ser condenado. Tu sabe disso. Então, assim, se ele for condenado e tu não tocar na prova, tu nunca mais vai te perdoar. Toca na prova. E eu falei: cara, tu tem razão. E aí eu fiz um trabalho que eu não gostei do meu trabalho, foi um trabalho correndo. Tem que mostrar isso, tem que mostrar, mas eu consegui mostrar quase tudo daquilo que eu me propus. Nesse júri de agora, já foi diferente. Eu já pude fazer o trabalho do jeito que eu gosto de falar, porque a gente tinha mais tempo. Né? Tinha o mesmo paridade de armas com o Ministério Público, 1h30 para eles, 1h30 para nós. Então, foi um trabalho muito mais tranquilo. Infelizmente, o julgamento, né, teve o resultado que teve. O júri condenou o Leandro por 4-3. No final do júri, eu acabei recebendo, né, depois que eu já estava no hotel, uma mensagem, uma solicitação de mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, me mandando prints de postagens feitas por um dos jurados, que realmente pedia a condenação do Leandro Boldrini pela teoria do domínio do fato. Veja bem, como o jurado, ele presume-se que ele seja leigo. Né? Nesse caso, não era um jurado leigo, era um jurado que queria a condenação do Leandro, mas defendeu o linchamento público do Leandro, disse que traga esse monstro aqui para casa, que nós vamos... Né, que ele vai ver o que... E quando a juíza leu para ele os impedimentos, leu para os jurados os impedimentos, de que quem já tivesse manifestado interesse em condenar ou absolver não poderia compor o conselho de sentença, 2 jurados levantaram a mão. Durante a semana tiveram jurados que pediram a dispensa porque foram operados pelo Leandro Boldrini. Outro porque prestou serviço para o Leandro Boldrini. Lá uma senhora disse: a minha filha era coleguinha do Bernardo, eu não me sinto à vontade. Esse jurado ficou quieto, ficou silente. Por quê? Porque ele tinha interesse em condenar. O júri foi 4-3. Se esse jurado não estivesse lá, a história poderia
ter sido outra. Foi E por isso apertado, nós né? confiamos, Bem apertado. confiamos Ô, piamente, caiu. confiamos muito que o Tribunal de Justiça vai anular esse julgamento. Por quê? Porque é uma alegação que ela vem antes de todas as outras, Sim. que é a imparcialidade do julgador. O julgador é a única garantia que a gente cobra toda vez. Me dê o juiz imparcial. Né? E nesse caso, nós tínhamos ali, naquele conselho de sentença, um jurado que não era imparcial, que queria a condenação. Então, e aí é que tá, né, doutor? Ó, e para os que estão nos assistindo e vão assistir depois, é isso que é preciso ser explicado para não entenderem alguém, né, até de má fé, que a justiça não funciona, que a justiça... Não, só que as regras estão ali para serem cumpridas. E se outras pessoas já tinham se declarado impedidas, não, eu não posso, eu prefiro não. Então, a regra tem que ser cumprida. Exato. Sabe? É a vida também de alguém que está ali sendo julgado por outros 7, além de outros tantos que estão julgando há anos e todos os dias. Então, isso é seriedade, isso é lealdade processual também, que nem o senhor mencionou, e um mínimo de paridade, porque o advogado está ali do lado. Mas quantos dedos estão apontando para o réu que está sentado ali na frente, né, do juiz que coordena os trabalhos e todos os outros? Então, sabe, isso foi bom o senhor colocar isso, porque isso tem que ser entendido. E cada vez mais defendido de maneira ferrenha para que se entenda que não fique aqueles os achismos. Né? Aí eu acho, não se acha. Argumenta com base no fato, com base em dados, porque senão fica só achismo. Exato. Aí não se tem mais, né? Exatamente. E aí é aquela questão, o Ministério Público agora alega que a defesa deveria ter dito isso antes, mas eu não posso dizer uma coisa que eu não tenho conhecimento. Não sabia? Então, não precisa muito para conseguir chegar nesse raciocínio, né? Se eu soubesse dessa informação antes, evidentemente que eu não teria aceitado um jurado que disse que queria espancar o meu cliente. Era lógico. E eu ia negar ele de forma motivada, né? Não precisaria estar aqui motivada. Recusas motivadas, nós temos quantas forem necessárias, né? Ela é motivada. E esse ali seria um caso de recusa motivada. Então, é óbvio, não precisa pensar muito, né? Não precisa ter muita capacidade de pensar para perceber que, se eu soubesse disso antes, se nós tivéssemos essa informação, nós não teríamos aceitado o jurado. Agora, tem uma outra questão que se levanta. Assim como nós não sabíamos, tá? O Ministério Público também não sabia. E eu parto, evidentemente, desse pressuposto, porque conheço a promotora de justiça, a doutora Lúcia, uma promotora extremamente séria, uma pessoa que eu admiro muito. Tá? O doutor Miguel, eu conheci lá, mas extremamente sério, e tenho absoluta certeza que eles também não sabiam, porque se soubessem das postagens do jurado, teriam negado. Eles teriam negado, eu tenho absoluta certeza. Tá? Porque são promotores de justiça sérios, competentes, tá? Honrados, enfim. Então, quer dizer, isso passou também pelo Ministério Público. Isso passou também pelo Judiciário. Então não se pode dizer, a defesa deixou passar. Não, todos nós passamos. E o Ministério Público é fiscal da lei. É fiscal da lei. Sim. E aí é o que chama atenção. Agora veio um parecer do Ministério Público, enfim, dizendo que não, que precluiu, que deveria ter sido lá. E se coloca o artigo 449, inciso 3, como letra morta. Ou seja, o fiscal da lei não quer que se cumpra a lei. Então, nesse ponto, vamos ver, eu quero ver qual vai ser a manifestação, evidentemente, do Ministério Público Federal. Eu repito, eu respeito demais o Ministério Público, compreendo o papel, mas nesse caso, eu acho que não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. E aí, daqui a um pouco, vai surgir, Carlos, aquela pergunta retórica. E se fosse uma postagem de uma pessoa dizendo que queria absolver o Leandro, será que o advogado ia falar? Aí eu digo o seguinte, não perguntem para mim isso. Perguntem para o promotor de justiça Pedro Rui da Fontoura Porto, em Venâncio Aires, numa situação de um júri que nós tivemos, em que eu fui indicado para defender o réu por uma advogada, e o filho dela caiu no conselho de sentença. Eu imediatamente liguei para o promotor e disse, esse jurado é filho da advogada que me indicou o caso. Então, acho que seria o caso de negar ele. Então, não perguntem para mim.
né? Qual é a minha postura como profissional? Por isso que eu digo, a minha postura como profissional era lisa. E eu tenho tranquilidade agora para pleitear isso, porque sempre que eu vi um jurado que tinha predisposição para absolver o meu cliente, eu avisei. E eu tenho um promotor de justiça dos mais gabaritados desse estado, dos mais cultos desse estado, que é prova viva disso. Perguntem para ele. Inclusive, né, doutor, porque o senhor, assim como nesse caso, o senhor não sabe. Bom, depois chega ao conhecimento. Só me dá entrou na live aqui, não sei se caiu sem querer ou entrou, está nos prestigiando. Acredito que esteja nos prestigiando, porque é uma pessoa extremamente querida de tantas outras, mas eu preciso fazer uma homenagem, que é o doutor Jorge Trindade. Tá? Meu querido professor, tá? Eu não vou para o júri sem estar com o livro. E aqui fica uma dica para todos os advogados e advogadas. Tenho com vocês sempre, aqui, ó, o manual de psicologia jurídica do professor Jorge. Sim, conheço esse. Tá? Conheço esse manual, sim. E é esse manual que me ensinou que, por exemplo, tá, o que eu digo da delegada de polícia, que ela comete o erro de Otelo, o erro de interpretação, não vem de má fé. Deus o livre jamais. Vem justamente dos gigantes da alma, do medo, da raiva, né? Porque não tem como ler o depoimento da Edelvânia, por exemplo, que conta detalhadamente cada passo do fato, tudo que fizeram ela e a Graciele para matar o Bernardo, sem sentir raiva. Não tem como ler aquele depoimento. Porque a Edelvânia, ela conta passo por passo. E no final a delegada faz a pergunta de ouro. E o Leandro? Ó, caiu. Acho que daqui a pouco doutor Ezequiel entra novamente. Talvez tenha acabado a bateria ali. Mas, ó, voltou. Cara, voltou. Eu acho que eu apertei no botão de sair, né? Mas voltando. É que o meu celular tá meio caindo. Ó, o professor Jorge Trindade ali, ó. Ali. Olha aqui, ó. Obrigado, meu professor, mas a minha homenagem ela é muito merecida. E é verdade. Então foi o professor Jorge Trindade que me ensinou que, na verdade, esses 4 gigantes da alma, né, tá falando medo, a raiva, porque a Edelvânia, ela conta detalhe por detalhe. A polícia só achou o corpo do Bernardo porque a Edelvânia contou como foi e onde estava. E aí a delegada, depois de já ter feito o pedido de prisão, pergunta para a Edelvânia, lá dentro da delegacia em Três Passos, e o pai, o Leandro, participou, e ela diz, a Graciele disse que ele não sabia, mas que um dia iria agradecer. Mas só essa parte é mentira. Essa parte é mentira, porque querem proteger, porque não sei o quê. Então, lógico que essa situação, esses erros de interpretação, ele vem do medo de não conseguir resolver o caso. Mais um caso que gerou repercussão na sociedade de Três Passos, não como o Bernardo, mas era uma menina, se eu não me engano, o nome dela, Luana, que até hoje não foi resolvido. Então tinha esse medo, né? Então é isso aí, o Miri Lopes, os 4 gigantes da alma. Eu tenho certeza que são os 4 gigantes da alma que fizeram com que a delegada tivesse esses erros, né? Cometesse esses erros de interpretação. Como, por exemplo, dizer que o Leandro mudou, que ele nunca tinha ligado para o Bernardo nos finais de semana e só naquele ligou, sendo que tem os extratos telefônicos demonstrando completamente o contrário. Que em todos os finais de semana, desde janeiro, desde que tem extrato telefônico nos autos, desde janeiro, todos os finais de semana, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, eles se falaram, o único que eles... Inclusive, o erro de Otelo eu também aprendi aqui, nesse livro aqui, fazendo menção à obra de Shakespeare. Deu uma trancada ali, mas o doutor Ezequiel estava colocando dos 4 gigantes da alma, da obra do doutor Jorge Trindade, enfim, e citando, né, especificamente ali, aquela situação que, obviamente, seres humanos, né, então tem as pressões que acabam afetando. É lógico isso, né? De cada ator do processo. E me diga uma outra coisa. O Éder Furtado mencionou Ituporanga. É Ituporanga, então. Mas pois é, Ituporanga eu vi ali que é a capital da cebola, mas então, mas não foi lá. Não foi em Ituporanga. Não? Então fica, tá aberta a pesquisa para saber o nome da Argentina.
Como é que eu não me lembro, Marca? Eu não me lembro. E me diga uma coisa, e o relacionamento da defesa... Nesse júri lá nessa cidade que eu não lembro o nome, eu recebi de honorários, porque na verdade eu fui dativo, né? Fui nomeado dativo. Sim. Eu recebi de honorários uma caixa de cerveja Budweiser de 1 litro da Argentina. A mãe do Léo eram pessoas muito pobres, muito pobres. Sim. E acabou o júri, ele foi absolvido, nesse caso ele foi absolvido, e a mãe, como agradecimento, me pediu que eu fosse até a casa deles para ela me dar alguma coisa de presente. Eu falei para ela que não precisava, e ela fez questão, então eu acompanhei ela, era uma casinha assim de chão batido também, então ela me trouxe um engradado de cerveja, né, que eu tomei com muito gosto. Aquilo porque foi, né, um gesto muito bacana de agradecimento da família, enfim. É o que se tinha, né? É o que se tinha para na verdade, retribuir. Ela deu tudo que tinha, né? Ela deu tudo que tinha. Doutor, e o relacionamento da defesa, né? Nesses casos, assim, que acabam tendo repercussão, pode ser local, regional, enfim, com a mídia. E agora, considerando, obviamente, que tem diversos veículos, inclusive nesse que a gente está aqui agora, né? Uhum. Como é que se dá esse relacionamento? Olha, entrevista e tudo mais, né? Aí depende da postura de profissional para profissional, tá? E é aquilo que eu disse antes em relação à crítica, né? A gente não pode criticar, a gente tem que estar lá no lugar, vivendo aquela situação para conseguir tomar a decisão. Tem um discurso de Roosevelt, e eu aprendi isso no livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela cita esse discurso, onde ele fala, é o homem na arena. É lindo esse discurso. E fala justamente sobre essa questão da crítica. Então, assim, ó, eu tenho por hábito, tá, ter um pouco de cautela com as entrevistas. Eu faço uma análise sempre que... A análise que eu faço é interessante para o meu cliente? Se sim, se é interessante para o meu cliente, eu vou dar a entrevista. Se não é interessante manter a situação na mídia, se não é eu não fico fomentando isso. Então, eu acho que o que eu tenho em mente é o seguinte, e aí é uma forma minha de pensar, se vai ser só bom para mim, não vale, porque na verdade não é para ser bom para mim, tem que ser bom para o meu cliente. Né? Se para o meu cliente aquela estratégia, e outra, o advogado ele defende sim o réu dentro e fora dos autos. Né? Mas essa análise é uma questão realmente muito pessoal de cada um, né? De como fazer, se fazer, de que forma fazer. Mas eu quero dizer que eu respeito assim, muito os profissionais da imprensa, eu acho que não existe, não se pode, né, falar em um país democrático sem a liberdade de imprensa. Então eu acho que a imprensa ela tem um papel muito importante, sim, de informar. Muitas vezes a gente vê que, infelizmente, né, a história ela é contada pelo viés da acusação, né, o contraponto que se dá para a defesa é um contraponto muito pequeno, mas tem uma excelente jornalista, assessora de imprensa, que é a Rita. Né? A Rita tem uma frase dela que diz: quem conta a história primeiro é o dono da história. Então, é uma questão realmente de avaliação. Né? Eu, durante o caso Bernardo, no primeiro julgamento, nós tomamos uma postura, o escritório, o Rodrigo e eu, de não dar entrevista, de tirar um pouco da mídia, de tentar tirar. Por quê? Porque a gente percebia que cada fala sempre era invertida. E às vezes também tem aquela situação, tem muita coisa que é importante tu levar para o júri, né? Como uma surpresa, como assim, ó, vocês viram isso? A gente nunca teve contato com isso. E às vezes tu leva isso para a imprensa mais cedo, se constrói uma narrativa, dependendo da forma como se constrói essa narrativa, aquilo ali que é uma coisa forte perde a força. E aí, então tem que fazer muito bem essa análise, né? No segundo julgamento agora a gente já teve uma postura um pouco diferente, tá? Respondemos as perguntas dos repórteres, enfim, né? Então depende, né? Depende de caso para caso, né? E não é a questão de ser inocente ou ser culpado, não é essa a questão, depende realmente de caso para caso, né? e a forma como a situação está sendo posta, né? Porque às vezes não adianta, a gente fala uma situação, ela
ela perde força, o viés é o da acusação, então... E tem alguma situação que o senhor já passou, que, além daquilo que o senhor comentou, mas que, seus pá, eu poderia ter feito diferente, ou faria, ou hoje eu não faria? Tem alguma situação que já lhe ocorreu dessa forma? Todo dia. Todo dia. Cada júri. Né? Segunda-feira eu fiz um júri, o réu foi absolvido, mas se eu paro para pensar no júri, eu digo, eu podia ter dito isso. O cara não devia ter falado isso. Né? Então a gente... Só que a gente tem que ter também uma consciência que a gente fez o nosso melhor naquele momento. Né? Então, qual é o nosso dever? É estudar o processo, conhecer o processo e fazer o melhor trabalho possível. Sempre tu vai ter a ideia, a percepção de que podia ter feito diferente. Principalmente quando a gente perde. Principalmente quando a gente perde. Então, sempre, né, ali vai ter aquela ideia, isso aqui eu podia ter feito assim, isso aqui eu não poderia ter falado, isso aqui não foi bom, enfim. Né? E a gente tem que cuidar também, e principalmente quando essa análise é em relação ao trabalho do outro, né? Porque senão a gente vira o comentarista do jogo jogado. Eu canso de receber cliente no escritório. Não, mas é verdade. Perfeito. Cliente no escritório que vem, olha aqui, doutor, fui condenado, meu advogado não fez nada, não sei o que. Tu analisa um trabalho super bem feito, tudo certinho, né? Então tem que cuidar. Às vezes tem coisa, putz, eu teria feito isso aqui diferente, mas tem que ter muita cautela, porque tu não estava lá naquele momento. E tu não sabe o que levou o colega a fazer aquilo naquele momento. Né? Daqui um pouco é o seguinte, olha, não tinha condições. Né? Eu vi muitas pessoas falando, né, o Leandro deveria estar lá no júri. Ele não poderia ficar fora, sim, mas só eu, o Rodrigo, o Eduardo, o Dico, o Roberto, né, o doutor Roberto Kiss, o doutor Ricardo Mendes, que ficamos sabendo o que aconteceu ali, né, a situação de estresse que ele sofreu, o surto que ele sofreu, e deixar ele ali sem condições médicas seria pior. Então, são opções que a gente tem que ter. É evidente que prejudicou, é evidente, mas a gente tem que, né, como tudo na vida, optar, né, fazer uma... Né, no caso dele, ele não tinha nem condições de estar ali, uma médica avaliou ele, não tem como, não tem condições, né? Mas, enfim, é isso. Não, e entender, né, para todos que estão assistindo, vão assistir posteriormente, todos que estão envolvidos, eles são seres humanos. Todos estão, no dia pode estar bem, podem não estar bem, podem... Enfim, tem N situações, como o doutor Ezequiel já mencionou. Por isso que é ali o título, Tribunal do Júri na prática. É óbvio que a doutrina coloca, ensina, enfim, mas a prática do Tribunal do Júri é que vai trazer essa expertise, essa experiência que de 17 anos, que, por exemplo, o doutor Ezequiel menciona aqui, e olha quantos contrapontos e dicas já foram colocadas, principalmente daquilo, do dia a dia. Se vive o júri no dia a dia, no conhecimento do processo. O processo não é mais físico, mas é conhecimento dos autos que estão digitalizados. Imagina quando o senhor começou lá, doutor, que realmente os volumes, tendo que carregar de carrinho, chegando lá no salão do júri, agora, está a um passo, pode ser acessado pelo celular, mas isso não quer dizer que não se tenha que ter conhecimento. Então, todas essas dicas que o doutor Ezequiel mencionou. Doutor, o papo está ótimo, mas eu sei que o senhor também tem muitos compromissos. Temos que encerrar, mas eu vou só responder duas perguntas que eu vi ali. Tá? Claro, perfeito, fica à vontade. Talvez deixa eu ver se passou. Tenha outras perguntas, mas uma delas foi a seguinte: se demora muito para começar a ganhar dinheiro na advocacia? Sim, tinha uma outra pergunta a respeito até do interior, né? Que o senhor já tinha mencionado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fiz nada na minha vida, nada, absolutamente nada, pensando no dinheiro. O dinheiro é a consequência de um trabalho realizado, enfim, um trabalho bem feito. Né? Eu acho que o dinheiro é consequência. E sim, demora. Tá? Não vai pensar assim, eu não estou ganhando dinheiro. Tá? Demora. É evidente, uma carreira consolidada, ela demora para acontecer. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Tá? Mas
se eu posso dar uma dica, é não fazer nunca nada pensando na grana. Porque quando a gente pensa no dinheiro, bota o dinheiro em primeiro lugar, a gente deixa de colocar energia naquilo que realmente importa. O dinheiro é consequência e ele vai vir, com certeza ele vai vir. Uma outra questão que eu acho que passou ali essa pergunta, se eu ainda fico nervoso, ou era alguma coisa seguinte, assim, se lá na preparação você ainda fica nervoso, não sei se teve uma questão assim, ou tá. Não, mas é perfeito, é bom colocar enfim, isso também, né? toda vez que eu vou usar a palavra no Tribunal de Justiça ou no Tribunal do Júri, eu tremo antes. Eu fico muito nervoso. Aquele momento que o juiz diz com a palavra a defesa, tá? Aquilo ali é uma carga de adrenalina. Tá? E eu penso o seguinte, só tem dois tipos de pessoas que não sentem isso. Tá? Dois tipos de advogados que não sentem essa adrenalina e esse nervosismo. Um é aquele que não se importa mais com a causa. E aí está na hora de parar. E outro é aquele que está mentindo. Ó, eu não fico nervoso, está mentindo. Eu fico muito nervoso, eu tremo, eu suo nas mãos, tá? E não tenho vergonha de dizer isso. Acho que é muito normal e é sinal de que tu está te importando, tá? Pela causa, por aquela pessoa que está ali te pedindo ajuda. E outro ali que me pediu, e outro colega ali que me pediu, um colega ou uma colega, que me pediu um conselho de como, né, tem que ser o advogado do tribunal de júri. E aí eu encerro com essa história que eu gosto muito, que é a história do gaúcho, que estava no meio do campo e se deparou com uma onça. Eu vejo ali a figura do advogado. Porque o gaúcho se depara com a onça, e aí a onça pronta para pular nele, ele apreensivo, ele coloca a mão para trás e pega a faca, a carneadeira. O que é a faca? A faca é a preparação. Né? Já dizia o Jaime Caetano Brau, por andar desprevenido há tanto guri sem pai. Né? Não creio em bruxas, pelo que lazai, por andar desprevenido. Sou da costa do Uruguai, do velho pago com rico, e por andar desprevenido há tanto guri sem pai. E ele bota a mão para trás e pega a faca, que é o que é a preparação. É ler o processo, reler, ler o processo, é saber tudo o que tem ali nos autos. Isso é a faca. E daí ele olha para cima num tom de oração e diz, Deus, se tiver do lado da onça, faça com que num golpe certeiro esse animal me arranque a cabeça fora e eu morra sem sentir dor. O que é isso? Eu quero lealdade processual para o meu cliente. Eu estou aqui defendendo ele e que o promotor seja leal comigo também. Agora, Deus, se tiver do meu lado, faça com que num golpe certeiro eu crave essa faca no peito da onça e esse animal também possa morrer sem sentir dor. Tá aí a lealdade, tá? A lealdade. A gente não pode nunca na vida, isso é uma questão de humanidade, ser cruel. Nada nos dá o direito de ser cruel. Então a gente tem que ser leal sempre. Leal com o juiz, leal com o promotor, leal com os jurados, leal com as partes. Leal com o processo, que é o limite de todos nós. E aí ele olha para cima e diz assim, mas Deus, se não tiver do meu lado, nem do lado da onça, te senta, que tu vai ver a peleia mais linda que tu já viu na vida. Tá aí a nossa missão como advogado. Perfeito, perfeito. Essa analogia foi perfeita. E me fez lembrar de algo que alguém tinha dito ali antes, desculpa ter passado, porque acabo passando, mas do Júri e Poesia. Então, essa é uma parte do Júri e Poesia? Oi? Essa é uma parte do Júri e Poesia. A parte poética, a parte de trazer aquela... Perfeita analogia, perfeita simbologia, né? Perfeito. Não creio nas bruxas. Tem aquela música, né? Eu gosto muito. Até um dia eu respondi uma parte, um promotor me disse, doutor, o senhor vai vir com poesia e tal, e eu até brinquei, desculpa se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos de quem não usa o coração como expressão. Né? Nós usamos, nós precisamos, a gente precisa usar realmente o coração como expressão. E tem uma história, eu gosto muito de contar história. E eu vai, agora meteu lá. Quando a gente está falando aqui, é porque quem não quiser ouvir, vai embora e deu, né? Então, sim. Mas eu fiz um treinamento que eu acho muito legal de fazer, tá? Que é o Dale Carnegie. Tá? Dale Carnegie
escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Tem também o outro que é o Mastermind, que é do Napoleão Hill, também que é muito bom. Tá? Mas eu fiz o Dale Carnegie, e Dale Carnegie ele tem um gesto que é do Dale Carnegie, que é o seguinte, quando tu admira uma pessoa, tu entrega para ela uma caneta. Essa é a maior, né, distinção para o Dale Carnegie. Essa. Então, vocês vão lembrar daquele filme Uma Mente Brilhante, né, que ele é esquizofrênico, físico, esquizofrênico, é uma história real. E no final do filme ele senta no bar da universidade, todos os professores levantam e deixam a caneta para ele. Essa é a maior distinção. E no Dale Carnegie, então, tem uma... Em cada aula, todas as aulas a gente é convidado para ir fazer, quem está fazendo o curso, fazer um discurso, falar sobre algum tema. E em cada aula, o melhor discurso ganha uma caneta. Ele ganha uma caneta como uma distinção por ter sido a melhor palestra. E numa das aulas, eu recebi essa distinção de ter feito o melhor discurso. E aí a gente usa uma fórmula para agradecer, que é a fórmula ARDA. Eu já estou dando spoiler do curso aqui, que é a fórmula ARDA. Agradeça, reconheça, destine e agradeça. Isso sempre, até um parabéns a você. Né? Parabéns, discurso. O cara senta, não, levanta e usa a fórmula ARDA. Muito obrigado, agradecimento. Muito obrigado por estarem aqui. Reconhecimento, vocês são os meus melhores amigos e por isso estão aqui dividindo comigo esse momento. Esse presente, o destino, esse presente que vocês estão me dando, eu vou colocar na prateleira do meu escritório para lembrar desse momento para sempre. E no final agradeço de novo. Muito obrigado. Um discurso lindo em 2 minutos com a fórmula ARDA. E a gente era provocado a usar a fórmula ARDA. E eu ganhei a caneta. E tinha um senhor no curso, que era o Dirceu, que ele era um homem muito simples. Um homem do campo, agricultor. E ele fez um discurso muito bonito, emocionante, mas evidentemente que ele não tinha o poder de usar as palavras, né? Não conjugava daqui um pouco da forma que as pessoas acham que um discurso bonito tem que ter, quando na verdade um discurso bonito não tem que ter isso. Tem que ter amor, tem que ter sentimento, tem que ter paixão. E o discurso dele me encantou. E por quê? Porque a história dele era muito parecida com a história de luta, de trabalho do meu pai. E aquilo me emocionou profundamente. E quando eu ganhei a caneta, eu percebi uma coisa. Cara, o Dirceu nunca vai ganhar a caneta. Porque ele não sabe usar as palavras como eu sei, porque ele não pôde estudar como eu pude. Mas isso é injusto. E aí, na hora de fazer o agradecimento, eu agradeci o reconhecimento, que aquilo era muito importante para mim, diante de pessoas tão especiais, receber a caneta. Mas o destino que eu queria dar para aquela caneta era, com a licença de todos, entregar para o Dirceu, que para mim foi o discurso mais bonito que eu já ouvi na minha vida. Foi um discurso verdadeiro, um discurso de paixão, papapá, e eu quero dedicar para ti essa caneta. Entreguei para ele e agradeci. No final do curso, no final da noite, vão os premiados na porta para receber os parabéns pelo discurso. Essa é a regra do curso. Eu recebi parabéns de 60 colegas. Nenhum me disse parabéns pelo discurso. Todos me disseram parabéns pelo gesto. Até hoje, quando eu encontro colegas, eles lembram do meu gesto. Nem sabem do que eu falei. Eu não lembro do discurso que eu fiz, mas eu lembro desse gesto. Por quê? Porque a emoção do discurso, ela alcança muito mais do que a razão. Então, sempre que a gente vai falar, a gente vai ter que falar com emoção. Acaba de entrar aqui um dos maiores advogados de júri com quem já trabalhei também, o Mena, lá de Santa Catarina. Um brilhante advogado. E ele sabe disso, ele fala de poesia, ele faz poesia, ele fala, ele declama no júri como ninguém, e ele leva o quê? Leva a emoção, leva a paixão para a defesa. Eu acho isso fundamental. Então, aquilo que eu disse para o promotor, né? Me desculpe se os quadradismos, né? O quadradismo dos meus versos vai de encontro ao intelecto de quem não usa o coração como expressão. Eu não sei falar de outra forma que não seja com o coração. A caneta virtual. Aí, mas tá aqui. Recebo com muita alegria. Vou guardar no meu coração aqui. Porque essas colocações do doutor Ezequiel, assim, trazem a razão e a emoção do júri. Com todas as experiências que não são só do júri, mas que complementam a atuação do Tribunal do Júri. Então, doutor, fica o meu agradecimento e, né, não presencialmente, mas por todas as suas palavras e pela sua participação aqui, muito brilhante, trazendo
o conhecimento, a razão e a emoção que a gente precisa. Perfeito, meu amigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço para o professor ter a disponibilidade de participar e fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar de novo, porque não termina o assunto do Tribunal do Júri. Sempre tem alguma coisa nova para a gente conversar. É verdade. E outra, eu peço para aqueles que estão nos assistindo agora e que eventualmente venham nos assistir posteriormente, que se inscrevam lá no canal do YouTube, o Descomplica Direito 01, só digitar lá, vocês vão achar Descomplica Direito 01, acompanhem os vídeos, enfim, o conteúdo. Nos sigam aqui no @Descomplica Direito 01 também aqui no Instagram e fiquem atentos aí aos conteúdos, enfim, o que a gente conversa, as lives como essa com o doutor Ezequiel. Quero só dar mais um conselho aqui para os colegas. À vontade, à vontade. Tenham esse livro, Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, o homem das Justiça 4 togas. Ele usou a toga da magistratura, usou a beca do Ministério Público, a beca da advocacia e a beca acadêmica, professor de uma geração, e ele traz aqui uma aula sobre, mesmo talvez não querendo falar sobre isso, sobre a teoria dos papéis, porque ele fala sobre o promotor, ele fala sobre o advogado, ele fala sobre ser um bom promotor, ser um bom advogado, ser um bom juiz e ser um bom professor. É fantástica essa obra aqui. Tá? Justiça e Ética. Para usarem no Tribunal do Júri. Justiça e Ética, ensaio sobre o uso das togas. Inclusive do parceiro nosso aqui, que a gente faz uma parceria da Livraria do Advogado. Essa obra, né? Da Livraria do Advogado? Isso. E aquele outro do professor Jorge Trindade também, né? Psicologia Jurídica. Também. É, né? Livraria do Advogado. Então, ó, 2 excelentes obras aí dessa parceria que a gente tem com a Livraria do Advogado. Então, vocês só corram lá no site da livraria e já conseguem, muito provavelmente, se não tiverem esgotada a edição, conseguem adquirir. Então, perfeito. Psicologia Jurídica e também Justiça e Ética. Doutor, forte abraço e agradecimento a todos que nos assistiram, a todos e todas que nos assistiram até agora e que vão assistir posteriormente. Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.